Anote aí, como é que você costuma rezar? É sentado ou em pé? É deitado ou de joelhos? Existe uma forma correta ou eu posso rezar como eu quiser? Como será isso, hein? Para começar a nossa conversa, eu quero falar para você de uma citação que o nosso catecismo aqui, ó, na quarta parte, a última parte do catecismo, é só sobre a oração. E o catecismo já começa dizendo, trazendo essa citação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha diz que a oração é o impulso do coração. Olha, se é o impulso do coração, quem é que nos impulsiona? O próprio catecismo, no número 1266, nos diz que o batizado recebe da Santíssima Trindade vários benefícios, gente. Ou seja, o Filho de Deus, ao ser batizado, recebe, entre outros benefícios, um deles é o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo. O catecismo diz assim: o que isso significa? Que nós somos conduzidos, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos no nosso coração, todo ser humano tem esse desejo de Deus, tem essa necessidade de estar com Deus, de falar com Deus, de ter esse momento de intimidade com Deus. Então a oração é isso. Sendo a oração, então, esse chamado de Deus, podemos dizer, esse dom do Espírito, então, não existe forma correta, não existe só uma forma de expressão da oração, não existe só uma posição em que eu posso rezar. Eu tenho que estar com o meu coração, eu tenho de derramar o meu coração na presença de Deus, e isso eu posso fazer como? De diversas maneiras. Eu posso fazer ou sentado, ou deitado, ou em pé, ou de joelhos, de todas as formas. E eu posso fazer em todos os tipos de oração, seja numa oração do Rosário, que é uma oração de contemplação belíssima, em que nós contemplamos a vida de Jesus Cristo, os principais momentos da vida de Jesus Cristo, ou seja, uma oração espontânea, em que eu chego e coloco, né, as minhas necessidades para Deus, peço perdão a Deus. É até bom que a gente comece sempre o nosso momento de oração pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, assim como a Santa Missa inicia com um ato penitencial, ou seja, a gente pede perdão a Deus para limpar o nosso coração, nos arrepender dos nossos pecados e estar com o nosso coração mais limpo, preparado para Deus habitar. Então é muito interessante começar a oração com esse pedido de perdão, e aí nós podemos fazer as nossas súplicas, podemos interceder pelo próximo, podemos louvar, bendizer, glorificar, honrar o nome de Deus com as nossas próprias palavras. Ou podemos também fazer a leitura orante da palavra de Deus. Eu gosto muito de começar o dia com a oração do Rosário e a leitura orante da palavra de Deus. Eu pego as leituras do dia, faço as leituras da liturgia diária que a igreja nos propõe, e normalmente eu pego o Evangelho e faço os 4 passos ali, os passos da leitura orante da Bíblia. E podemos fazer a oração também de adoração, a adoração ao Santíssimo Sacramento, seja lá na igreja, ou seja, até de casa mesmo a gente pode fazer, não é? A gente pode se colocar em adoração também, em contemplação, em louvor, ou seja, todas as formas de expressão são válidas, são agradáveis a Deus. Essa coisa de dizer, é uma repetição vã, ninguém está apto, nenhum de nós está capacitado para julgar se uma oração é vã ou não. Só quem pode fazer isso é Deus. Por quê? Porque a oração não sai do coração. Quem é que conhece o nosso coração? Quem é que conhece o coração do nosso irmão? Só Deus. Nós não conhecemos, nós não sabemos, nem o nosso mesmo. Só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração, até mais do que nós, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Então, não vamos cair nesse espírito de crítica. Não existe isso. Quem busca uma vida verdadeira em Deus, gente, quem está realmente com o propósito de caminhar, de crescer,
de dar passos, né, na vida espiritual, na vida de oração, não tem tempo para criticar o outro, não tem tempo para ficar fazendo julgamentos e quase sempre julgamentos errôneos em relação ao outro. Não importa se a minha espiritualidade é de uma forma e o outro é diferente. É isso que faz a beleza da igreja. A diversidade, assim como diz São Paulo, né? A diversidade de dons lá na carta aos Coríntios. Existe a diversidade de dons. O Espírito Santo sopra onde quer, como Ele quer, quando Ele quer. Então não cabe a nós, não é porque eu faço de um jeito, não é porque eu me visto de uma forma, não é porque eu rezo de um jeito que eu vou achar errado quem faz diferente. Não teria graça se todo mundo fizesse igualzinho, todo mundo igual uns robozinhos fazendo tudo da mesma forma. Gente, é nas diferenças que está a beleza. E a beleza da oração é ela brotar aqui, ó, do coração. É isso que agrada a Deus. Deus ama a sinceridade de coração. Então nós temos a dinâmica da vida, nós temos os momentos, a fase em que cada um se encontra, cada um está num momento diferente, cada um está em uma fase da vida espiritual. Alguns estão começando, outros já estão mais adiantados, outros já estão lá na frente, mas quem está começando precisa da experiência de quem já caminhou um pouco. Quem está lá na frente muitas vezes precisa do vigor, da renovação de quem está começando. E olha que maravilha que é a vida em Deus. Então, toda essa dinâmica, o ritmo da vida, vai determinar a forma, né, em que posição eu vou rezar. Porque, por exemplo, uma oração comunitária, né? Seja num momento de um grupo de oração, um momento de adoração, o momento da Santa Missa, né? A missa, por exemplo, tem os momentos de ficar sentado, de ficar em pé, de ficar de joelhos, e cada momento tem um sentido próprio. Mas vamos para aquele momento da oração, da minha oração individual, daquele momento que eu falo, este é o meu momento com Deus, eu vou estar aqui com Deus, eu quero rezar, eu quero me colocar em oração. Como é que eu devo rezar? Em qualquer uma das formas. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto, para a questão da oração de joelhos. Porque se nós olharmos para a história dos santos, ou para pessoas conhecidas nossas que têm uma vida intensa de oração, nós vamos ver que elas têm o costume de rezar de joelhos. E por que rezar de joelhos? Quais são os benefícios de uma oração de joelhos? Gente, a diferença é que a oração de joelhos, ela nos permite ter uma concentração maior, ter um foco maior na oração. Por quê? Porque ficar de joelhos é desconfortável. Não tem conforto nenhum em ficar de joelhos. E isso faz com que eu me distraia menos, com que eu fique, né, com meu pensamento vagando, né, pensando na morte da bezerra, distraindo, de repente, opa, onde que eu estava mesmo, o que eu estava fazendo? Então, a oração de joelhos é aquela oração em que eu digo assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu estou inteiro, por inteiro, corpo e alma, na oração. Eu estou ali naquele momento de intimidade intensa, é uma oração de maior intensidade, de maior entrega, é aquela oração de abandono. Tanto que, quando nós temos uma dificuldade na vida, se nós não já temos esse hábito de rezar de joelhos, nós costumamos o quê? No momento de desespero, no momento de uma tempestade, eu me prostro, eu me jogo de joelhos e suplico a Deus, né, com toda aquela entrega, ou seja, é uma oração que realmente é uma forma de rezar que realmente a gente se entrega mais, a gente se entrega com mais intensidade. E isso é muito bom, mas não é a única forma correta, né? É normalmente uma forma de rezar de pessoas que já estão numa caminhada, que já tem esse chamado. Às vezes alguém que está começando também já pode começar a sentir essa necessidade. Então vai depender de cada um, do momento em que a gente se encontra, da nossa necessidade, da dinâmica da vida, e é bom que nós tenhamos esse hábito da oração, até se possível começar o nosso dia com a oração no primeiro momento do dia. Por quê? Por que eu vou começar o dia rezando, Edilene? Por que é preciso?
Por um motivo muito simples. Ao me abastecer de Deus, ao me encher de Deus, eu tenho vigor espiritual. Eu ganho um renovo, uma força, uma fortaleza. E aí eu vou ter ânimo, disposição, coragem para fazer as minhas atividades, para enfrentar os desafios próprios da vida de cada dia, para combater o bom combate. Então, é por isso que nós precisamos da oração. Faça a experiência, em especial nesta semana em que nós estamos começando a Semana Santa. É um momento muito propício para a gente intensificar a nossa oração, para a gente dar um passo a mais na nossa vida de oração e ter essa experiência belíssima de intimidade com Deus. Vamos fazer essa experiência? Eu deixo o convite aí para você, ok? Fique com Deus, muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo estudo.